A passagem para a mensagem de hoje se encontra no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 6 ao 17. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 6 ao 17. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a glória e honra sejam dados a Ti, Senhor, sempre. Nós estamos em Sua presença neste momento para pedirmos Sua bênção sobre a mensagem que o nosso irmão tio Marcelo trará a nós, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue dando sempre toda a tranquilidade, sabedoria ao tio Marcelo para que traga a mensagem preparada. E que o Senhor abra o coração e a mente de cada um de nós, Senhor, para que possamos ouvir a palavra do Senhor, entendermos, colocarmos em prática. Que nós possamos todos sairmos mais edificados da casa do Senhor. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queria pedir para você ficar com a Apocalipse aberto e a gente tentar seguir junto. Sobre o trabalho do Felipe aqui, eu queria... Vocês estão ouvindo bem? Está normal? Está normal a altitude? Obrigado. O que o Felipe fez aqui, o próprio Apocalipse declara o trabalho dele, dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, essa é a primeira bênção que o Apocalipse dispara sobre os ouvintes. Feliz eternamente aquele que lê e feliz eternamente aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro, porque muito em breve tudo se cumprirá. E é sobre isso que a gente está falando hoje.
É uma pregação que finaliza as 8 últimas pregações que estavam falando sobre a volta do Senhor. Então, hoje nós estamos fazendo um fechamento para que na próxima semana comecemos novos assuntos para a edificação do corpo de Cristo. E essa finalização é na última página da Bíblia, digamos assim, no último capítulo desse livro, selando o Novo Testamento, que tem 260 capítulos, é o último. E a Bíblia também, mais ou menos 1.150 livros, é o último. Então estamos fechando como se estivéssemos fechando a leitura do livro inteiro. E assim, confirmando de que desde Gênesis a Apocalipse, essas são as palavras de Deus que querem nos conduzir até a vida eterna. Eu dividi em três blocos essa leitura que o Felipe fez. Não vou tratar todos os detalhes, mas assim, pontos mais relevantes que eu achei. Eu espero que você concorde comigo que sejam os pontos mais importantes. E depois eu vou para o assunto realmente da passagem, que não trata na passagem, trata nos capítulos anteriores. O que você viu? Na leitura ele disse assim, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas quais palavras? Não vai falar no nosso texto, porque são palavras ditas antes. E ele fala as coisas que o anjo mostrou para o João. E o João até deu um fora aqui, na hora que foi apresentada para ele. Vocês notaram que o anjo estava explicando e o João já se atirou aos pés do anjo para adorá-lo. Aí vem até uma aula sobre idolatria, né? Que o anjo falou, não, adora a Deus. Eu sou um conservo seu. Eu sou servo dos profetas, de todos que obedecem esse livro, de todos que ouvem, de todos que falam desse livro. Então, não se joga no meu pé para adorar. Adore a Deus. Até então, a gente tem que notar que nesse livro, ele dá um aviso para nós não sermos idólatras. Está fechando o livro com as coisas mais importantes, digamos assim, né? Ele faz uma pequena revisão de toda a Bíblia na última página. E nessas últimas palavras ele diz, não seja idólatra. E o que é idolatria, né? Na base da idolatria, lá de Êxodo 20, versículo 1, que é o primeiro mandamento da lei de Moisés para Israel, ele fala da idolatria. Versículo 2 também fala da idolatria. Então, a idolatria é uma coisa que nos persegue, nos encanta, nos engana. Então, a gente tem que ficar muito esperto com a idolatria. Até alguém, eu estava falando que ia dizer um pouquinho sobre idolatria na pregação, e a pessoa falou, mas você sabe que a idolatria dos nossos dias hoje é totalmente diferente. Concordo. Às vezes nós adoramos algumas coisas dentro de uma caixinha que nos faz ficar lá o dia inteiro, né? Então, mudou realmente, mas a base da idolatria sempre é a mesma. É você adorar um outro Deus, isso é idolatria. Mesmo que esse Deus não exista, seja a construção da mente humana, um ídolo, é idolatria. Mas também, às vezes, nós queremos adorar o Deus que existe, verdadeiro, único e vivo, através de outras coisas, como o anjo. Então, não podemos adorar a Deus indiretamente, com outras muletas, né? Então, a base da idolatria sempre vai ser essa. Você fica de olho. Adorar o Deus verdadeiro da forma errada ou adorar o Deus falso da forma errada também. E o Êxodo, ele vai falar assim, vou correr lá rapidamente, nem vou exigir para você achar lá no Antigo Testamento, ele fala assim, não tenha outros deuses diante de mim. Então, outro Deus. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo da terra ou embaixo do mar. Não adore essas coisas, nem preste cultos a ela. Então, essa é a base da idolatria que Deus nos avisa para a gente não praticar. Esse é um dos blocos de leitura que o Felipe leu para a gente. Eliminamos esse. O primeiro bloco ele está falando sobre a importância da palavra do Senhor, Antigo e Novo Testamento. Livro de Apocalipse em especial, que é o que ele está falando, mas toda a Bíblia são palavras fiéis e verdadeiras. E a outra coisa que ele enfatiza nesse bloco é que o Senhor Jesus vem para cumprir essas coisas sem demora. Em breve venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras do livro dessa profecia.
Então, eliminamos o bloco 1, eliminamos o bloco 2. No bloco 3, ele fala para não cele as palavras do livro dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, outra coisa que ele fala para a gente é que essas coisas vão acontecer, e vão acontecer em breve. E a gente pode até reclamar, eu vi um dos irmãos nessa série de pregações falando, puxa, vai ser em breve, né? Mas já passaram 20 séculos. Concordo com você que parece demorado. Tem aquela passagem do Pedro que ele fala, o relógio de Deus é diferente, né? Nosso relógio, um tique é 1 segundo. No de Deus pode ser que 1 segundo equivale a 100 anos. Então, daqui 1 hora Deus vem no relógio dele, mas o nosso relógio pode durar 1000 anos. Então, essa diferença dos nossos relógios com o relógio de Deus pode ser que pareça demorado, mas não é. E ela é certeza. O Senhor vem com todas as suas bênçãos e com a sua justiça. E a gente tem que estar preparado de geração em geração. Se a nossa geração terminar e as dos nossos filhos ficarem, vai ser a hora deles ficarem sempre preparados, sempre em vigília, sempre prontos para pegar a mala e irem para o céu, para a eternidade. Então, esses são os 3 blocos dessa leitura que o Felipe trouxe para a gente, muito breve, muito resumido, porque eu queria dar ênfase para o que ele realmente está anunciando. O que é isso? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que foi essa informação tão vital e tão aterrorizante que o João se jogou nos pés do anjo? Então, agora eu começo a falar qual que é essa mensagem. É uma mensagem que começa lá no capítulo 1, versículo 6, quando ele fala, por amor, Jesus deu o seu sangue para nos comprar e nos tornar sacerdotes do Deus vivo. Então, você é um sacerdote do Deus eterno. Você fala, mas isso é o quê? Equivale mais ou menos a você ser um rei aqui na terra. Só que lá no céu, um rei e uma rainha, por ser filhos do rei e viver com ele para a eternidade. No finalzinho aqui de uma leitura, eu vou falar assim, e eles reinarão para todo o sempre. Quem reina é o quê? Reis. Então eu estou dizendo que você vai ser rei na eternidade, porque vai estar junto do Rei dos Reis. Esse é o assunto que o João ficou tão impressionado. E é essa ênfase que eu queria dar hoje. E dizer, talvez, seja, mas o foco do João é nos convencer que a eternidade nos espera esplendorosamente, para nos dar superpoderes. Nós vamos tomar água da fonte da água da vida, nós vamos comer o fruto da árvore da vida, e tudo isso são coisas que nos traz vida eterna, saúde eterna, manutenção eterna. Se você acha que eu estou exagerando, deixa eu ler um pouquinho aqui do que nos espera. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, eis o lar de Deus com a humanidade. Em outras versões vai falar, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Eis a casa de Deus com o seu povo. Deus habitará com vocês. Aqui está escrito com eles, né? Mas eu estou falando nós, vamos estar lá. Então, Deus habitará com gente, com cada um de nós. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o seu Deus. Se coloca aí, pessoalmente, entre você e Deus. Até a nossa pregação de hoje, o tema é Ele voltará para encontrar com você. É uma coisa pessoal. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem quiser acompanhar, estou lá no Apocalipse 21, 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, porque todas essas coisas passaram, e já não existem mais. Aquele que estava sentado no trono disse, eu faço nova todas as coisas. O Criador criou tudo de novo para nós. Escreva essas coisas, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6 do Apocalipse 21. Você pode acompanhar lá e correr atrás, ou você pode confiar que eu estou lendo na Escritura mesmo.
porque parece que a gente curte mais estar ouvindo coisas verdadeiras que vão acontecer com a gente. E ele continua dizendo: disse ainda mais: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então veio outro anjo, pulei lá para o versículo 9, um dos 7 anjos, pulando para o versículo 10, e ele me levou a uma alta montanha e me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Versículo 11, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. A minha pequena pesquisa falou que essa muralha tinha 65 metros de largura e infinitamente alta, de proteção para a cidade de Deus, aonde você vai morar. Com 12 portões, e junto aos portões, 12 anjos. Ainda tem segurança lá na porta, que são esses anjos. E é aqueles anjos, não são os anjos bonzinhos, não, são os anjos guarda-roupa, aqueles que são guarda-costas, né? Para que nada penetre nessa cidade santa onde você mora. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, o nome dos 12 filhos de Israel. 3 portões se achavam ao norte, 3 portões se achavam ao sul, 3 portões a leste, 3 portões a oeste. Por que esse monte de portão? Para que entre pessoas de todas as nações, de todas as épocas, de todas as situações sociais e tudo que tem nesse nosso mundo. As portas estarão abertas para todo mundo que conheceu o Senhor e Salvador Jesus, tenha vaga lá dentro. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 18. A muralha é feita de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. Versículo 21. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor e o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminará. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Aos seus portões jamais se fecharão. Talvez você pode estar cansado de tanta bênção que você vai ter, né? Já não consegue mais enumerar, mas continua. E isso é entre o seu Deus e você. Os prêmios que você vai ganhar por ser o campeão da fé. E o campeão da fé faz muito pouco. Ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele nasce de novo, ele lava os seus pecados, ele purifica a sua consciência e continua indo atrás de Jesus, com seus tropeços, com as suas falhas, com a sua humanidade toda, continuando as bênçãos. Então, os portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não haverá nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E seu nome está lá. Todos vocês que nasceram de novo, que foram batizados, que estão aqui nessa luta de fé, seu nome está lá no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Você vê, nunca acaba a lista de bênçãos que nos espera. Então você fala, mas a minha luta aqui não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas as bênçãos que te esperam lá na frente são 1000 vezes melhores e maiores do que o sofrimento que a gente passa aqui no dia a dia. Eu sei que não é fácil, eu também passo, né? Todos nós passamos. Mas o que nos espera compensa tudo que nós estamos suportando. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado, está a árvore da vida, que produz 12 frutos durante o ano inteiro, mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa
terão gravados o nome dele. Você lembra que no Antigo Testamento o Moisés tentava olhar para a face de Deus, mas não era possível, senão ele seria destruído. Nesse novo ambiente, nessa nova cidade, nós vamos olhar diretamente para os olhos de Deus, face a face. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Essa foi uma promessa que eu fiz lá atrás que falaria isso, né? E reinarão para todos sempre. Então você, seus filhos, seus pais, nossos irmãos, reinaremos para todo sempre. Seremos reis lá no céu, filhos do Rei dos Reis. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Voltamos no início, onde o Felipe leu para nós. Então, essas são as promessas que Deus tem colocado para a gente. Sei que a gente vive dias difíceis nessa terra, provações, tentações, pecados, tropeços, levantamos de novo, mas o que nos espera é maior do que tudo isso. E você vê, o João deu esse foco em dizer, pessoal, todos nós passamos por dificuldades. Ele mesmo estava... Ele mesmo estava preso numa ilha, né, como exilado político, como preso religioso. Não podia ver os seus amados, sua família, a igreja que ele pertencia. E o que separava ele estava jogado lá numa ilha como prisioneiro, era o mar. Não tinha como atravessar aquele mar a nado e chegar lá e voltar para os braços da sua família. Então, e até nessa passagem fala, o mar já não existe mais. Então, por João pensar, esse mar que me separa das pessoas que eu amo, no céu não vai existir mais. Não vai ter mais separação das pessoas que nós amamos. Então, terminando, eu volto para o trecho que o Felipe leu para a gente. No versículo 16, ele fala, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Então, nós estamos na igreja. Nós somos a família de Deus aqui na terra e ele manda o seu anjo. Às vezes é o pregador, né? Não quero me chamar de anjo, mas manda os anjos, que é eu, que é o outro irmão, que é uma outra irmã. São situações para trazer para nós a mensagem de Deus. Olha, você foi comprado com alto preço. O seu nome está no livro da vida. Você vai se alimentar da árvore da vida, do rio que sai debaixo do trono de Deus para a eternidade. Nós vamos estar lá juntos. E aí um de vocês vai me cutucar, falar assim, puxa, por que você não falou que era tão lindo? Eu falei, eu tentei naquela pregação, né? Mas a gente humano não tem a expressão exata das coisas de Deus. E eu vou falar para você, vamos lá reclamar para o João. Falar, apóstolo João, o senhor não falou que aqui era tão lindo, senão a gente se esforçava ainda mais. E o João fala, eu deixei lá no Apocalipse escrito, vamos reclamar para o anjo. Então, sabe, nós nunca vamos achar aqui na terra algo que possa expressar a maravilha que é as coisas de Deus, que ele já fez, já planejou, já nos deu. Esse dia eu estava no quintal e saiu um raio, né? Eu vi o raio. O que tem a ver isso? É como as coisas de Deus. Já aconteceu. Só que o trovão, depois que fez o estrondo. Então, não sei se você vai conseguir entender essa comparação, mas as coisas de Deus são assim. Deus falou, já aconteceu. É certeza absoluta. Mas cadê? Já, mas ainda não? Exatamente. Então, eu vi o relâmpago. E daqui a pouco que eu escutei o estrondo. Então, com a eternidade vai ser assim. Deus já fez. Se Ele falou, se Ele enviou o Filho dele e diz que vai ter um céu para nós, já tem, está pronto. Agora nós vamos assumir daqui a pouco. O barulho do trovão vem depois. Então, que na hora do trovão você esteja já tomado posse da vida eterna. E ele termina falando assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. É o convite para você tomar posse de todas essas coisas. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos fechar com uma palavra de oração. Deus eterno,
em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, nós hoje aqui só lemos a sua palavra, só proclamamos as suas promessas, e que essas palavras preciosas que já estão estabelecidas pela sua vontade e poder possam adentrar no nosso coração, que sejam a nossa certeza absoluta de que elas já são a realidade e que nós possamos viver dessa forma. O Senhor disse nessa passagem que o Senhor Jesus é a brilhante estrela da manhã. Então nós queremos entender isso como essa estrelinha que é a última que brilha no nosso céu antes de amanhecer, anunciando um novo dia. Que seja assim na nossa mente, que Jesus tenha anunciado um novo dia e que esse dia será eterno, de todos nos unirmos, Senhor, na sua presença e podemos olharmos face a face eternamente para o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor cumpra, Senhor, essas bênçãos que o Senhor proclamou nas nossas vidas, para que possamos, nesse dia, que pode ser ainda hoje, estarmos diante do Senhor e diante do Cordeiro, que é o seu Filho, Senhor e Salvador nosso. Em nome dele que oramos. Amém.